Boa noite, gente. Boa noite. Tudo bem? Oi, 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 oi. Tô arrumando o som aqui, vocês vão me falando, viu? Se tá muito alto, se tá atrapalhando, se tá muito baixo. Boa noite. Boa noite. Sejam muito bem-vindos todos vocês para mais um evangelho no nosso lar, no meu lar, no seu lar. Boa noite. Mais uma semaninha pra gente se alimentar, né? Ficar alimentados espiritualmente. Que bom, né? Gente, vão pegando a água de vocês, tá? Lembrando, para quem tá começando, para quem tá entrando pela primeira vez, não esquece, para quem já faz, não esqueça que a água é individual. Para quem está entrando hoje, primeira vez, a água ela que vai ser fluidificada, ela tem que ser individual. Não misturem as águas da família, né, de quem está fazendo ou de quem vai tomar depois, tudo bem? Cada um com o seu remedinho espiritual, tá bom? É importante. Boa noite, gente. Que bom estar aqui com vocês, que bom. É um momento para mim muito especial. É o nosso momento de conexão com a espiritualidade, momento de conexão com Deus, com Jesus, com os nossos entes que já partiram, né, antes de nós e que muitas vezes são trazidos esse momento para fazer o evangelho junto com vocês, junto com nós. Então, por isso a importância da disciplina, né, gente? Da disciplina, da gente estar toda segunda-feira, ao mesmo horário. Boa noite, Carlinha. Então, a espiritualidade que acompanha a gente no evangelho, eles já sabem. Corre pegar água, Ritinha. Bora. Pega a sua água e dos seus filhotes de 4 patinhas, viu? Aliás, bem lembrado. Vocês podem, para quem está começando também e não sabe, a água dos seus pets também pode ser fluidificada. Pode ser não, deve, é muito importante. Então é importante, né, a gente ter essa disciplina de horário. A espiritualidade sempre vai estar presente, sempre, gente, sempre, não tenho dúvida, né? Ajudando a gente, auxiliando, como a gente sempre fala, fazendo tratamento, aplicando os passes, fluidificando a nossa água. E importante também, como eu sempre falo, da gente estar desperto, né? Acordado durante o evangelho. Procurem não dormir. Evitem fazer o evangelho numa posição onde você vai relaxar, porque o evangelho relaxa mesmo, né, gente? Tem gente que fala assim pra mim: ah, Paula, mas é sua voz. Não é minha voz, não. O evangelho em si, ele relaxa a gente, né? O próprio clima, o tema, né? Falar de Deus, né, gente? Falar das coisas de Deus relaxa. Então, se a gente estiver numa posição já que ajuda a gente deitando, a gente vai deitar e dormir. Não, como eu sempre falo, não é errado. Mas o importante é a gente estar atento para as nossas leituras, para os nossos aprendizados, né? A não ser que seja aquele sono realmente incontrolável, que aí você vai dormir e a espiritualidade vai continuar fazendo o tratamento, né? Mas esteja sempre alerta. Então, vamos lá, vamos entrar com a nossa prece, com a nossa leiturinha, para a gente já harmonizando o ambiente. Eu espero que vocês tenham tido um final de semana, um feriado abençoado, seja com a família, seja sozinho. A gente nunca tá sozinho, né? Mas que tenha sido de luz,
de aprendizados, de ensinamentos para todo mundo, tá bom? Então, bora lá, é isso aí. Então eu vou abrir o nosso Vigiai e Orai, que o próprio, não é só o livro, né, gente? O próprio ensinamento, Vigiai e Orai, 24 horas. A gente tem que estar sempre vigilante nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, né? A gente vai falar um pouquinho depois disso, no nosso tema de hoje, tá bom? Isso aí, muito bem-vindo, viu? Quem tá entrando agora, sinta-se à vontade. Não esquece de pegar a sua água e a água de quem tá com você, para depois tomar. Então, vamos lá. Vamos ver o que a espiritualidade está reservando pra gente. O que vai bater no nosso coração. Espíritos doentes. Na tua lida com as pessoas... Gente, o som não tá alto, que eu tenho a impressão de estar alto. Vocês estão me ouvindo direitinho? Não tá atrapalhando? O som não pode atrapalhar a nossa concentração, viu? Tá? Que às vezes eu perco a noção. Espíritos doentes, na tua lida com as pessoas, não te esqueças que na maioria das vezes estarás lidando com espíritos doentes. Uau! Uau! E espíritos que ele está falando aqui, gente, são espíritos encarnados, né? Somos nós, né? No nosso dia a dia. Som ok, joia. Espíritos limitados na compreensão, com extrema dificuldade para assimilar o óbvio. Então a gente acaba entrando num conflito tão bobo com o próximo, com o outro, sem pensar nisso aqui. A gente fala isso tanto, né, gente? A gente tá a gente tá aqui estudando, se esforçando, e nem todo mundo tem a nossa percepção, o nosso conhecimento. Então tá aqui, ó. Familiares que não te atendem os conselhos. Difícil isso acontecer, né, gente? Difícil familiar que não ouve nossos conselhos, né? Difícil. Amigos que concordam contigo, mas agem de maneira contraditória. Subalternos relapsos. Olha lá, você que tem funcionários. Igual. Chefes opressores. A imperfeição espiritual, sem dúvida, é doença da alma. Até que nos equilibremos interiormente, viveremos de recaídas. Viveremos de recaídas. O que não raro interpretamos por má vontade, preguiça, rebeldia e indiferença nos outros, não passa de quadros patológicos que exigem tratamento. E, com espíritos doentes, ninguém pode lidar estranhando reações ou ignorando feridas. Aí a gente fala assim, puxa vida, total, né? Meu filho, meu pai ou minha mãe, o meu marido, minha esposa, meu amigo, meu chefe, enfim, é uma alma doente. Mas antes de qualquer coisa, gente, a gente tem que se olhar, porque às vezes eu também sou um espírito doente.
né? A gente não pode achar só que o outro tem a alma doente. Será que eu também não tenho? Né? Muitas vezes o problema está em mim. Porém, vamos levar em consideração que a gente está aqui fazendo o nosso evangelho, que a gente se esforça para progredir, que a gente se esforça para adquirir mais e mais virtudes, né? Porque o bom cristão, ele é cheio de virtudes, então a gente está se esforçando. E aí, sempre, gente, sempre a gente vai ver aquela pessoa que não compreende o que a gente fala, não entende, não ouve. Por quê? São sintonias diferentes, né? Quantas amizades se desfazem por conta disso, quantas relações, né? Quantos casamentos se desfazem. É lógico que às vezes pode chegar numa situação insustentável, pode, mas até chegar nesse ponto a gente tem nós que temos por obrigação compreender o outro pelos nossos próprios conhecimentos que a gente está aqui se esforçando, né? Nos conhecimentos do Cristo, da alma. A gente aqui está estudando a alma. Então a gente tem que tentar, até chegar nessa situação insustentável, a gente tem que tentar de tudo. Pra se um dia tiver que jogar toalha, você ter a certeza que você tentou. Mas a gente nunca pode, gente, perder a paciência, né? A paciência é uma virtude das mais difíceis. Das mais difíceis. E você pode reparar, quanto mais impaciente a pessoa, mais provas o universo, né, Deus, manda na vida dessa pessoa. Para quê? Para provar, para testar, para fazer essa pessoa ir melhorando, né? Quais são as minhas más tendências? Quais são as minhas más inclinações? É nisso que eu preciso melhorar para poder ajudar o outro, para eu entender que o outro também tem sofrimento, né? Quando a gente vê aquela pessoa sendo rude, sendo grossa, né? Uma pessoa, para chegar a ser rude, a ser grossa, a humilhar o outro, essa pessoa está muito doente, né? Porque ninguém num estado equilibrado ou de uma felicidade relativa vai fazer isso com o outro. Então a gente ter esse olhar com o outro, por mais que ele esteja me espezinhando, me provocando, eu preciso, como a gente sempre fala, colocar em prática, ser o verdadeiro cristão, né? Então vamos entrar na nossa oração, pedir licença para a espiritualidade. Fechem os seus olhos, respira fundo, pense em paz, pense em amor, mentalizando a imagem de Jesus junto com a gente, engrandecendo esse momento raro de evangelho, esse momento de comunhão com os amigos espirituais, esse momento em comunhão nosso de encarnados. Agradecer a Jesus pela presença, agradecer aos amigos espirituais que vão realizar a fluidificação das nossas águas, vão realizar os passes, os tratamentos, a limpeza do nosso lar, trazendo harmonia, trazendo a paz.
trazendo o amor, o respeito, o progresso moral e espiritual, que é a nossa missão. Peço, Senhor, para que o Senhor ajude, abençoe aquelas pessoas que estejam em sofrimento, em aflição, achando que a sua vida não tem mais solução, pensando em coisas ruins, em coisas erradas, que elas sejam tocadas pelo seu amor, pela sua vida. Agradecemos aos nossos entes queridos que estão presentes em todos os evangelhos, crescendo, amadurecendo junto com a gente. Eles do outro lado e a gente aqui ainda encarnados, porém todo mundo aprendendo junto, nessa sintonia, nessa vibração do amor, de luz, essa troca de energia maravilhosa, que essa energia possa ser espalhada para o mundo, para o planeta. E assim a gente inicia mais um evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus, que assim seja, graças a Deus. E vamos lá então, a gente está no nosso evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. A gente vai ler as instruções dos Espíritos, os falsos profetas. Então vamos prestar atenção. É uma mensagem, gente, do Espírito Louis de Bordeaux, um espírito de grande moralidade, né? Então ele vem trazer para a gente essa mensagem que é um conselho. Então vamos prestar bastante atenção nesse conselho para a gente. A gente tem falado muito sobre esses falsos cristos e profetas que são médiuns, né? Mas a gente tem que trazer esses ensinamentos para a gente, não só para os médiuns que trabalham como médiuns ou que tem pessoas que têm uma mediunidade mais aflorada, né? Mas para todo mundo, gente, para todo mundo, né? Que a gente não pode esquecer que todos somos espíritos. Estamos dentro de uma carne, dentro de uma veste, mas somos espíritos, né? A diferença é que a espiritualidade que está nesse momento com a gente, né, os espíritos estão livres de um corpo, estão libertos dessa carne. A gente não. Então ele começa: se vos disserem, o Cristo está aqui, não vades, mas ao contrário, vos ponde em guarda, porque os falsos profetas serão numerosos. Não vedes as folhas da figueira que começam a embranquecer? Não vedes seus brotos numerosos esperando a época da floração? E o Cristo não vos disse: se reconhece uma árvore pelo seu fruto? Se, então, os frutos são amargos, julgais que a árvore é má. Mas, se são doces e salutares, lembrando que a árvore é má, tá? Mas, se os frutos são doces e salutares, dizeis: nada de puro pode sair de um tronco mau.
aí vem a desconfiança, né? Aí vem os enganadores, né? Se a gente conhece a árvore, o que ele está falando de bonzinho não é real. É assim, meus irmãos, que deveis julgar. São as obras o que deveis examinar. Se aqueles que se dizem revestidos do poder divino estão acompanhados de todas as marcas de semelhante missão, quer dizer, se possuem no mais alto grau as virtudes cristãs e eternas, a caridade, o amor, a indulgência, a bondade que concilia todos os corações. Se, em apoio às palavras, ou seja, junto das palavras, junto do que ele fala, eles juntam os atos, as atitudes, então podereis dizer: estes são realmente os enviados de Deus. Mas desconfiai das palavras hipócritas, desconfiai dos escribas e dos fariseus, que oram nas praças públicas vestidos de longas roupas. Desconfiai daqueles que pretendem ter o único monopólio da verdade, né? Aquelas pessoas bem vestidas, né? Que tem uma oratória que convence todo mundo, ou que tenta, né? Mas que por fora ostenta, mas as palavras não convencem. Não são palavras doces, salutares. Então, nem tudo que é belo é bom. Continuando. Não. O Cristo não está ali. Porque aqueles que ele envia para propagar a sua santa doutrina e regenerar o seu povo serão, a exemplo do Mestre, brandos e humildes de coração acima de todas as coisas. Aqueles que devem, por seus exemplos e seus conselhos, salvar a humanidade que corre para a sua perdição e perambulando nas rotas tortuosas, estes serão, acima de tudo, modestos e humildes. Todo aquele que revele, olha que bacana, que forte, perdão, a analogia que ele faz. Todo aquele que revele um átomo de orgulho, fuja dele, como de uma lepra contagiosa que corrompe tudo o que toca. Aquela pessoa que fala bonito, né? Que tenta te convencer da verdade dela, só a verdade dela que é universal. Foge. Lembrai-vos de que cada criatura leva na fronte, mas nos seus atos, sobretudo, a marca da sua grandeza ou da sua decadência. Então você vê pelos atos da pessoa, né? Se ela está caminhando para uma grandeza ou se ela está caminhando para decadência. Ide, então, meus filhos bem-amados, caminhai sem vacilações, sem preconceitos, na rota bendita que empreendestes. Ide sem temor.
afastai corajosamente tudo o que poderia entravar a vossa caminhada até o objetivo eterno. A gente sempre fala que quando você decide andar no caminho reto, os ataques vão sempre chegar até você, mas a gente não pode desistir. A gente não pode desanimar. Porque a gente sabe que a gente está no caminho certo. É isso que Deus espera de nós. Desde o presente, desde agora, podeis dar corpo a esses silfos fugazes que vocês veem passar em vossos sonhos, né? Quando a gente sonha vendo pessoas, né? A gente não acredita, a gente acha que é invenção da nossa cabeça, é invenção da nossa ideia, é doideira, né? Já começa a dar corpo a isso que está acontecendo. E que efêmeros que passam, né? Não podiam senão encantar o vosso espírito. Ou seja, só encantava o nosso espírito. Não trazia nada de bom. Mas, como ele fala, mas não diziam nada ao vosso coração. Agora, meus amados, para finalizar, gente, olha que lindo. A morte desapareceu para dar lugar ao anjo radioso que conheceis, o anjo do reencontro e da reunião. Então a gente já tem a certeza, a gente já tem a sabedoria de que ninguém morre. Que o meu ente querido que partiu é o corpo dele que está enterrado. Ele continua na caminhada. E eu posso me comunicar com ele, sim. Agora, vós que bem cumpristes a tarefa imposta pelo Criador, pelo nosso Pai, nada mais, olha a força que ele está dando para a gente, nada mais tendes a temer da sua justiça, da justiça do Pai, porque ele é Pai e perdoa sempre aos seus filhos transviados que clamam misericórdia. Então, eu sei que eu posso ter feito muita coisa errada. Quando eu desencarno, mas pelo amor e pela misericórdia de Deus, a vida continua. Eu vou ter quantas chances precisarem. Continuai, então, avançai sem cessar, que a vossa divisa seja a do progresso contínuo em todas as coisas, até que chegueis, enfim, a esse termo feliz, onde vos esperam todos aqueles que vos precederam. Aqui ele está dando a mais absoluta certeza do reencontro. E o que a gente tem que fazer aqui? Avançar no estudo, avançar no progresso. A gente finaliza a nossa leitura. A gente vê
como Jesus, ele usa muito, né, gente, o exemplo da árvore que dá bons frutos ou da árvore ruim que dá maus frutos. Então, a gente aprendeu, né, gente, que aqui, o que representa a árvore? Nós, o homem. E os frutos são as nossas ações, são as nossas obras. Agora, em se falando de profetas, falsos cristos ou médiuns, né, com mediunidade ostensiva mais aflorada, né, aquela pessoa que consegue ver espíritos, aquela pessoa que consegue, que recebe mensagem, né, que é a psicofonia, que incorpora aquele médium, aquela pessoa que psicografa. Enfim, existem N tipos de mediunidade, né, de faculdade mediúnica. Então, em se falando nesses médiums, tá, eles têm por obrigação divina ajudar, fazer a caridade para o mundo físico e para o mundo espiritual. Então, se você é um desses médiums ou se você conhece alguém, né, vamos prestar bastante atenção. E esse médium, ele tem que se esforçar mais ainda para ser uma boa pessoa, uma pessoa de boas condutas, né? E não só quando ele está trabalhando numa casa espírita, gente, né? O médium ostensivo, ele não é médium 1h30, 2 horas por semana trabalhando na casa espírita. Não, né? Ele tem que ser mais ainda no dia a dia dele, na rotina, né? Com a família, com os amigos, ele tem que ser muito vigilante, né? Porque o médium, ele é uma antena, ele é um ímã, além do que aquela pessoa que não é, que não tem essa mediunidade aflorada. Né? Esse médium, então ele tem que estar o tempo todo vigilante. O tempo todo vigilante. Por quê, gente? Porque senão ele é uma isca fácil. Ele se torna uma isca fácil para os espíritos enganadores, mistificadores, zombeteiros, como a gente aprende, né? Então ele vai acabar se perdendo na vaidade, no ego, né? Ele vai partir para um lado sombrio da mediunidade. Ele vai se afastar. Ele vai se afastar, não. Os bons espíritos vão se afastar dele. E aí ele vai dar espaço para esses espíritos enganadores. Né? Aí quando você vai ver, ele já não está mais trabalhando na casa espírita, né? Porque aquele espírito zombeteiro, né, enganador, vai colocando na consciência dele de que ele é muito bom para aquele grupo, o que ele está fazendo ali? Aí quando ele vê, ele já não está mais trabalhando. Ele vai partir para um outro lado, né, sombrio da mediunidade. E aí essa árvore, né, vai começar a dar os maus frutos. Então esses ensinamentos, gente, como a gente falou, a gente traz para nossa vida no geral, no geralzão, né, todo mundo. A gente fala que falando do livro dos médiuns, o livro dos médiuns é quase como se fosse um manual de vida, né? Claro que todas as obras de Allan Kardec são
fantásticas, né? Mas o livro dos médiuns, da mesma forma que ele ensina, né, como trabalhar a mediunidade, a gente aplica para nós. É demais. Então, a gente tem que aplicar isso pra gente, né? Mesmo sem essa mediunidade ostensiva. Porque, gente, a gente já tá vivendo a era do espírito. Eu sempre falo isso, né? A gente já tá vivendo a era do espírito. Cada vez mais e mais a gente vai sentir a influência da espiritualidade na nossa vida, né? Principalmente pelo fato da gente estar na transição planetária, né? Então, assim como nós, tudo evolui, gente, nada fica estacionado, né? O homem evolui, os animais evoluem, a terra evolui, né? É só a gente parar para estudar, para ver como era a terra há 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, né? A terra, parte física mesmo, era muito pior, o clima era muito pior, né? A parte geográfica, em comparação com hoje. Então a Terra vai evoluindo. Então, é um movimento, né? Então, por isso, da importância da gente estudar, se conectar, porque a gente está na era do espírito, né? Pena daquele que ainda não acredita. Daí, se eu sou uma árvore boa, o Jair fala, o bom médium não é o que tem facilidade em perceber os espíritos, mas sim o que tem a simpatia deles. Exatamente. O que eu vou falar? Quando eu sou uma árvore boa, ou mesmo que eu não seja, como é que eu vou saber quem é minha nuvem de testemunha? Essa expressão nuvem de testemunha, né? Tá lá em Hebreus. Quem fala é Paulo, que ele fala, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Então, segundo as minhas obras, eu vou saber quem é minha nuvem de testemunha. Por isso que a gente fala assim, tá na Bíblia, né, gente? A Bíblia, ela tá recheada de ensinamentos espirituais, de vida após a morte, da imortalidade da alma. Só que, como a gente sabe, naquela época, Jesus não poderia falar abertamente, né, diretamente. Então, a minha nuvem de testemunha, ela vai ser de bons espíritos, de boas inspirações, né? Então, as minhas obras vão ser boas, vão ser edificantes, se eu procuro andar no caminho reto. Eu vou ter a proteção dos bons espíritos. A partir do momento que eu começo a ter pensamentos ruins, de julgamentos, de falar mal dos outros, maledicência, né? Vícios. O meu próprio anjo protetor, o meu próprio guia espiritual, né? Ele vai estar sempre tentando me ajudar.
Mas vai chegar uma hora, se eu continuar, se eu perseverar nessas atitudes ruins, ele vai se afastar. É mais ou menos o que a gente faz, eu não digo com filhos, né? Porque com filhos a gente vai até o fim, né? A gente joga na parede para ver se acorda, né? Mas com os amigos, a gente tenta ajudar um amigo, a gente tenta falar, seja qual for o problema que ele esteja passando, a gente de fora tem uma outra visão, então a gente tenta ajudar. Gente, tá na própria mensagem, né? Do início do Evangelho hoje. Mas nem todo mundo entende os assuntos da alma, os assuntos espirituais. Então o que a gente faz? A gente não pode desistir. A gente planta a semente, a gente fala, a gente planta e deixa, porque uma hora ela vai florescer, né? E aí, o que a gente está fazendo? O Evangelho no lar, né? A gente faz o Evangelho no lar, a gente estuda a doutrina espírita, né? Lembrando que isso é muito importante, a doutrina espírita, o espiritismo não prega a única verdade, né? A doutrina espírita nos ensina o caminho pelo Evangelho do Cristo. Segue quem quer, né? A gente no dia a dia vê muito isso, né? A gente ensina a pessoa, fala sobre a reencarnação, sobre a lei da ação e reação, a lei do retorno. Se a pessoa não quer entender, tá tudo certo. Uma hora ela vai entender. Então, a gente estuda, né? A gente assiste, faz o Evangelho, assiste boas palestras, né? Eu sempre peço isso para vocês, gente. Quando vocês estiverem em momentos livres, né? Vai no YouTube, pega uma boa palestra espírita, né? Então, a gente fazendo isso, a gente tem todas as ferramentas, né? E colocar em prática. O mais importante é isso, né, gente? Porque palavras, como a gente fala, os escribas, os fariseus tinham. Colocar em prática no nosso dia a dia, com as pessoas que passam por nós. Lembrando, começando dentro de casa. E lembra, a gente não pode esquecer, as provas sempre vão vir na nossa vida. Quanto mais eu evoluo, para que eu fique melhor, para que eu me espiritualize de verdade. Então, à medida que eu progrido, as provas vêm, né? É que nem escola, né? No final do ano, no final de cada, não sei, bimestre, trimestre, né? Será que eu estudei mesmo? Então vamos fazer a prova. Então sempre a gente vai ter prova. A diferença, gente, da expiação, eu converso muito isso com as pessoas, né? Quanto menos maldade a gente tiver com os outros, quanto menos maldade a gente fizer, né? Quanto menos maldade a gente praticar, menos expiação eu vou ter daqui pra frente. A gente não pode esquecer que nós somos herdeiros de nós mesmos. Eu sou herdeira de mim mesma. O que eu tô deixando, o que eu tô plantando hoje pro meu amanhã, seja nessa encarnação ou na próxima. Vocês já pararam para pensar isso, gente? Nós somos eternos, nós somos imortais. Não adianta eu fazer uma coisa ruim hoje, achando que vai ficar por isso mesmo. Não.
Não. Né? Por isso que a gente tem que ter essa certeza de que de repente hoje eu sou uma pessoa do bem, eu pratico a caridade, eu pratico coisas boas, né? Tem uma descidinha aqui, vocês viram, né? E de repente acontece uma coisa tão ruim pra mim, um evento feio, né? Pra mim, na minha vida, pra mim, né? Eu falo, poxa, gente, né? Ô pai, por quê? Eu não sei o que eu fiz na minha vida passada. Eu tô espiando hoje. Eu tô resgatando hoje. Nada fica impune, né? Eu ouço tantas pessoas falando assim, né? No geral, de pessoas, de políticos, né? Poxa, mas a pessoa tá fazendo isso e nada acontece com ela. Calma. Calma. Deus sabe de tudo. Não é a nossa vontade. Ah, eu quero que aquela pessoa se ferre, se lasque. Já pensou se a gente tivesse esse poder, gente? Né? Não. Deus sabe de tudo. A hora dela resgatar vai chegar, não se preocupa. É que a gente quer estar perto, né? A gente quer estar junto. Esse é o problema, né? Então, quanto mais eu evoluo, menos eu sofro, menos eu vou espiar. Porém, as provas vão vir. Vão vir. Eu vou ler, gente, uma mensagem rapidinha. Uma obra que vocês têm que ler. Também de Allan Kardec, O Céu e o Inferno, que também é um tesouro, né, onde ele, através dos espíritos, são relatos, né, são relatos. E eu vou ler, no final tem relatos de espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos infelizes, espíritos sofredores. Então eu peguei, gente, o relato de um espírito sofredor para ler aqui pra gente. Que a gente tenha esse olhar amoroso, esse olhar imortal, não só para quem está com a gente aqui em vida encarnada, mas também para quem já está do outro lado. Eu não vou ler tudo, tá? Porque é muita coisa, eu só vou ler uma passagem que ele relata estando do outro lado. É do Espírito. Gente, esse livro aqui, ó, tá? O Céu e o Inferno. No capítulo dos Espíritos, segunda parte, capítulo 4, Espíritos Sofredores. Ele se chama, ou se chamava, Ferdinand Bertin. Deixa eu ver o ano que ele desencarnou. Tem, mas até eu achar... Bom, vamos lá. Um médium que morava em Havre evocou o espírito de uma pessoa de suas relações, que respondeu: quero me comunicar, mas não consigo vencer o obstáculo que existe entre nós. Sou obrigado a deixar que esses infelizes sofredores se aproximem. Então, assim, esse espírito tá num sofrimento profundo no plano espiritual. Logo depois, o médium transmite a seguinte comunicação espontânea. Prestem atenção nas palavras dele. Estou num terrível abismo. Ajudem-me. Ó, meu Deus, quem vai me tirar deste abismo? Quem dará uma mão piedosa ele se refere a ele, né? Ao infeliz que o mar engoliu.
A noite é tão escura que tenho medo. Por toda parte escuto o barulho das ondas e nenhuma palavra amiga para me consolar e me ajudar nesse momento supremo. Essa noite profunda assemelha-se à morte, com todos os seus horrores, e eu não quero morrer. Ó, meu Deus, não é a morte futura, é a morte passada. Estou para sempre separado dos que amo. Vejo o meu corpo e o que existe pouco eu sentia era apenas a lembrança da grande angústia que a separação me causou. Tenham piedade de mim, vocês que conhecem o meu sofrimento. Orem por mim, porque eu não quero mais sentir as aflições que antecedem a morte, como tem acontecido desde aquela noite fatal. Nisso consiste a minha punição. Eu presinto, orem, eu imploro. Ou seja, ele vive no plano espiritual todos os dias a angústia da morte dele, a morte da transição, de como ele passou, pelo que a gente vê aqui, afogado. Ó, o mar, o frio, vou ser tragado pelas ondas, socorro, tenham piedade, não me rejeitem. Nós nos salvaremos os dois sobre esta tábua. Ó, estou me afogando. As águas vão me engolir e os meus parentes não terão ao menos o triste consolo de me rever. Mas não, que vejo. Ele está falando, o que eu vejo? Meu corpo está sendo balançado pelas ondas. Ele não se desprendeu, ele está lá preso no corpo. As preces de minha mãe serão ouvidas. Pobre mãe, se pudesse imaginar o filho tão miserável como de fato ele é, com certeza aumentaria suas preces. Porém, ela acredita que a maneira como eu morri me santificou o passado. Ele está falando, a mãe acredita que a forma como ele morreu, de uma forma sofrida, apagou tudo o que ele fez no passado. Ele falando, ela acredita. Ela chora por mim como se eu fosse um mártir e não como um infeliz castigado. Ó, vocês que sabem de tudo, serão implacáveis comigo? Não. Por certo, vão interceder ao meu favor. Ferdinand Bertin. Então é um espírito sofredor que hoje vive, hoje não, né? Eu não sei se ainda, mas Deus queira que não. Vive preso no corpo, vivendo as dores da morte, as dores da passagem. Muito provavelmente uma pessoa materialista, apegada às coisas, apegada às pessoas. Isso aqui é um exemplo, gente. É um exemplo. É uma comunicação. É um depoimento. Por isso que a gente fala que os ensinamentos desse capítulo, né, dos falsos cristos e profetas, é para todo mundo. É para todo mundo. Então a gente tem que ser, todos nós, profetas do Cristo. Que sejamos profetas do Cristo. Então, que a gente possa mostrar, que a gente possa falar mais sobre as coisas de Deus, sem ter vergonha, sem ter preconceito, né? E a gente tem que começar a reparar
chamado de Deus que está chegando pra gente, né? Como Deus coloca pessoas no nosso caminho que precisam desses ensinamentos. Entendem? Começa a prestar atenção. Fala, mostra pelas suas atitudes e fala sobre as coisas de Deus. E aí, para finalizar, gente, eu vou colocar um videozinho de 1 minuto e meio. É um desenhinho do... Eu acho que muitos... Acho não, acredito que a grande maioria conhece a história do Divaldo Franco. Se não conhece, assiste o filme do Divaldo. Tem eu não lembro se na Netflix tem, eu acho que tem. Se não tiver, YouTube, tá? O Mensageiro da Paz, né? Então tem uma passagem dele quando ele era pequenininho, ele era criança, que foi quando começou já... A gente sabe que Divaldo Franco, assim como Chico Xavier, um médium ostensivo, que dedicou a vida realmente para a mediunidade, né? Na caridade entre os dois mundos. Então eu vou pôr esse videozinho para vocês, que é muito bonitinho, pra gente finalizar. Aqui, ó. Quando eu contava 4 anos, nossa família muito católica, no interior da Bahia, em Feira de Santana, eu estava brincando na sala e se adentrou uma senhora estranha e me disse: chama Ana, que é minha mãe. Eu achei natural, chamei minha mãe, que estava na cozinha, e quando ela veio, eu digo: tem aqui uma senhora que lhe quer falar. E minha mãe, não percebendo o caso, me reclamou, pensou que era uma brincadeira, me puxou a orelha, que naquele tempo podia, né? Agora não pode mais, e se voltou para a cozinha. Então a senhora disse: Di, que é meu nome de família, chame Ana. Diga que é Maria Senhoria, eu sou sua avó. Mas eu não entendia nada disso aos 4 anos. Meus avós, todos 4, já haviam morrido, eu não sabia. Eu voltei a chamar minha mãe. Quando ela veio, eu digo: olha, a mulher está dizendo que é Maria Senhorinha e quer falar com a senhora. Minha mãe teve um choque, porque ela nunca havia falado o nome de sua própria mãe. Quando ela nasceu, a mãe morreu de infecção puerperal. E ela foi atendida por uma irmã mais velha. Ela ficou assustada: mas como você sabe isso? Eu digo: a senhora está aqui. Mas ela não havia. Então me pegou e levou à casa da minha tia. E disse: esse menino enlouqueceu. Ele está dizendo que mamãe está lá. Minha tia então perguntou como é que era ela. Eu lembro vagamente. A saia arrastava, tinha algo na cintura. E chamou minha atenção qualquer coisa que tinha aqui. Quando eu descrevi, minha tia disse: olha, é mamãe. Porque esse é um camafeu que eu coloquei no seu cadáver. Então, procure saber o que é que ela quer. E então, eu não me lembro o que aconteceu. Aconteceu um fenômeno psíquico, qualquer, eu perdi a consciência. Porque eu via coisas que os outros não viam. Tá com um delayzinho, né, gente? Reclamou, pensou que... Por isso que terminou antes da fala dele. Então, você vê como a mediunidade, ela se mostra muitas vezes já nas crianças. Por que eu passei isso, gente? Pode estar acontecendo isso na sua casa, né? Ou na casa de alguém que você conheça, né? Então hoje a gente não trata mais as crianças como doentes, né? Ah, tá com esquizofrenia, tá louco. Não. Mediunidade. A importância de se procurar uma casa espírita, né? Não, no caso de criança, gente, não para criança trabalhar numa casa espírita, não. Para você, como mãe, pai, ter uma orientação, né? Criança não trabalha em centro espírita, não, né? Mas é como eu falei, a gente tá já, a nossa comunicação com o plano espiritual tá cada vez mais forte, cada vez mais intenso, né? Isso é lindo, isso é lindo. E a importância, gente, da gente ter essa consciência do bem, né? Do exemplo que eu dei do espírito que está em sofrimento do outro lado, assim como a grande maioria, né? A grande maioria. A gente tem que ter a certeza de que todo mundo vai fazer a transição aqui. Todo mundo vai passar para o outro lado, né? A questão é como
que a gente vai passar? De que forma? Espiritualmente falando, né? Como vai estar a nossa consciência? Então, quanto mais a gente estudar, a gente aprender, a gente praticar o bem, a caridade, a indulgência, a gente vai fazer essa transição muito mais fácil, gente. Não se preocupa no como vai ser, né? Faz o hoje. E para eu não esquecer, pra gente finalizar, gente, essa semana, enquanto houver tempo, porque a gente não sabe quando a gente vai voltar, né? A gente sempre fala isso. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui 10, 20, 30 anos. A gente foi assistir esse final de semana nada. Durante a semana, o filme Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Gasparetto, né? Psicografado pelo espírito Lúcius. Também, se vocês puderem assistir, quanto mais pessoas assistindo esses filmes, melhor, né, gente? Um estímulo para o cinema espírita. Muito legal, porque mostra, aborda muito sobre a possessão, a posse, mostra sobre a influência dos espíritos na nossa vida, mostra sobre a justiça de Deus, né? Que é o que eu falei. Às vezes a gente está passando por algum problema, por algum perrengue, que a gente acha que Deus é injusto. Deus nunca foi e nunca vai ser injusto. Nunca pensem nisso, nunca se revoltem, né? A gente não pode se revoltar, né? Então, se vocês puderem assistir, assistam, porque é muito bom, tá bom? Então vamos finalizar o nosso evangelho com a nossa prece, pra gente coroar o evangelho, pra gente se despedir dessa turminha espiritual linda que tá aqui com a gente. Vamos fechar nossos olhos. Mais uma vez agradecer por esse momento, dessa conexão que nós tivemos, essa 1 horinha de amor, de dedicação, de paz, de crescimento, de progresso moral. Peço, Senhor, para que cada um de nós seja capaz de desenvolver todas as virtudes de Deus, que a gente possa cada dia mais captar a mensagem, a comunicação com o outro lado, dos nossos irmãos, dos nossos queridos irmãos espirituais que tanto querem falar com a gente. Que a gente seja capaz, que a gente tenha ouvidos de ouvir, que a gente desenvolva essa ponte, essa conexão, e que tenhamos a sua proteção no caminho reto, que a gente não olhe para trás, sempre seguindo no bem, que possamos falar sempre, sempre dos ensinamentos do Senhor para todos aqueles que passarem por nós. Que não nos falte ânimo, mesmo nos momentos de aflições, de sofrimento, que a gente não desanime nunca. Que estejamos sempre fortes para todas as provas que virem no nosso dia a dia, sempre com muito amor, compreensão e gentilezas. Agradecemos a essa equipe espiritual maravilhosa que permaneceu com a gente durante o nosso evangelho, fluidificou as nossas águas,
fizeram tratamentos, aplicaram passes e limparam cada cantinho da nossa casa, do nosso lar, deixando luz. Essa luz que a gente vai alimentar todos os dias. Finalizamos o Evangelho com muito amor, dizendo graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí, gente. Gratidão. Vamos colocar em prática, não tenhamos vergonha. Tenhamos um olhar espiritual para todos aqueles que passarem por nós. Lembra, estamos todo mundo junto. Todo mundo está junto nessa jornada. Daqui 100 anos ninguém mais vai estar aqui. Ninguém mais vai estar aqui. Então vamos fazer o nosso melhor. Amor, amor e amor. Não deseja o mal, porque o mal volta. Tá bom? Gratidão, gratidão, gratidão sempre, gente. É isso. Semana linda, abençoada, iluminada para todo mundo. Vai ser, eu tenho certeza. Não tenho a menor dúvida. A gente tá cada dia melhor. E é o que vai acontecer sempre até o nosso último dia de vida aqui na Terra. Amo vocês. Fiquem com Deus. Semana que vem a gente tá junto. Obrigada, gente. Compartilha, tá? Tchau.